Quem que é esse paciente? O histórico, né? O histórico, o que ele tem? Que câncer que é? Está avançado, está inicial? Mas o que a gente vê na prática é que a geração mais velha, a gente chama de geração de ferro, realmente eles têm eles aguentam mais as coisas mais difíceis da vida. E eu acho que a nossa... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Schumacher, treinador, estou aqui para mais um episódio do nosso InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Hoje estamos aqui com a presença ilustre da doutora Carla Nakata. Seja bem-vinda, Carla! Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou enrolando o Antônio já tem um tempo. Já era para ter vindo aqui faz tempo. Deu uma enrolada nele, mas consegui. Agora deu bom, é isso aí. Estamos aqui hoje. Estamos ao vivo no Instagram também. A vocês que estão ao vivo no Instagram, boa tarde. Hoje o sorteio é um kit do Café Três Corações. Quem quiser concorrer a esse kit, entra no link que está lá na minha bio, se inscreva no canal no YouTube e comente "Eu quero Café Três Corações" para estar concorrendo a esse kit de uma infinidade de produtos aqui, todo tipo de café, sachê, tem cappuccino, tem aqueles iogurte de whey, que é uma maravilha lá do Três Corações. E eu quero dar início aqui mais esse episódio diretamente do Central Studios, agradecendo aos patrocinadores do canal, que é o Atacadão do Suplemento, o Instituto Fittipaldi, Clínica Religare, Pervilan Tráfego Pago, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Sports e Vai Bem Saudável. E aos nossos colaboradores, Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Vamos dar início aqui para gente desvendar da onde que veio a Carla Nakata. Da onde você nasceu aonde? Conta pra galera aí. Eu falo que eu sou mato-grossense, porque eu falar de uma cidade onde eu nasci, eu não permaneci muito tempo. Então, eu nasci no interior do estado, meus pais eram bancários, eu nasci em Tangará da Serra. Tangará? Tangará. Eu achei que tinha nascido em Cuiabá. Não, nasci em Tangará. Tangará? E saí migrando, né? Um pouquinho em cada cidade. Quando vai perguntar assim, que cidade você morou? Eu falei assim, eu acho melhor a gente perguntar que cidade que eu não morei. Meio cigana, né? Mas isso foi bom. Acho que hoje eu vejo por um lado que contribui ainda, né? Na minha forma de expressar, de conversar, de se aproximar. Mas eu era aquela japonesinha com vergonha, que não falava nada, morri tímida. Pra eu falar, tipo, posso ir no banheiro? Era, tipo... E aí quem vê hoje fala assim, meu Deus, será que ela era assim? Sim. E pra gente começar, de onde que você, assim, foi a sua trajetória até chegar à oncologia clínica hoje? Porque você se formou aqui em Cuiabá em medicina, né? Isso. E depois? Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer de faculdade. E aí eu falei assim, vou começar pelo mais difícil, que aí eu ganho um tempo. Eu falei assim, não vou passar no vestibular de primeira, vou ficar mais um tempo lá, enquanto isso eu vou vendo o que eu gosto, se eu gosto... Eu gostava de muita coisa, então gostava do pessoal da área de exatas, gostava da área de biológicas, eu falei assim, se eu for por cursinho porque eu tentei medicina e não passei, meus pais não vão ficar grilados. Uhum. E quando eu entrei na medicina, eu falo que foi uma paixão à primeira vista. Teve um simpósio de oncologia, eu falei assim, gente, olha só que coisa interessante, né? Uma célula nossa, do próprio organismo nosso, ela sofre uma mutação e ela resolve combater e atacar ela mesma. Eu falei assim, gente, que coisa louca, né? E foi daí que nasceu a paixão pela oncologia. Continuei fazendo a faculdade, me formei aqui. Durante os meus últimos 3 anos da faculdade de medicina, eu fazia parte da Liga da Oncologia Clínica, então eu acompanhava alguns médicos, o serviço da oncologia, que é o ITC, até as meninas da POC fazem esse apoio ao instituto lá. E pensei, poxa, tem que fazer oncologia. Em Cuiabá não tem. Para onde que eu vou? Então, eu tentei, primeiro precisa fazer clínica médica, e eu sabia que as melhores especialidades estavam em São Paulo. Então, quando eu passei na prova em São Paulo, fiz uma prova para clínica médica, acabei passando lá e eu acabei decidindo ir. Falei assim, eu preciso ir, os 2 primeiros anos vão ser de clínica médica, mas depois a oncologia clínica. Então, eu fiz a oncologia clínica
fiz clínica médica, depois oncologia clínica. A oncologia clínica eu acabei fazendo em Campinas, na Unicamp. E tive a oportunidade de, logo que eu estava... Antes de eu terminar, tive a oportunidade de voltar para Cuiabá já como oncologista. Entendi. Então, eu acabei formando aqui, mas não atuei aqui em Cuiabá, né? Acabei saindo e voltando especialista. E o que te motivou a escolher a oncologia como especialização? Assim, eu lembro que quando eu decidi na faculdade, falei assim, eu vou fazer oncologia clínica. Muitas pessoas falavam para mim, inclusive tias... Carlinha, é difícil. Você já viu paciente com câncer? Sim, já vi. Mas eu acho que o interessante de tudo é quando... Eu não sabia muito bem que eu queria fazer medicina, mas quando eu me deparei com a patologia, eu falei assim, eu quero cuidar de pessoas doentes. Eu quero fazer a diferença na vida delas. E é isso que importa, eu acho, para mim. Posso não ser a melhor em, sei lá, em várias coisas, mas às vezes o que aquele paciente precisa não é só a parte teórica. Porque a parte teórica, hoje em dia, se você colocar lá na inteligência artificial, provavelmente ele vai te dar o artigo, da onde tirou, o que ele faz. Mas, poxa, e o ser humano que vai cuidar de outro ser humano? Então, eu parti dessa sensação, desse intuito que me fez realmente escolher oncologia clínica. Que massa. E você já teve, assim, a infelicidade de ter algum parente, alguém próximo, assim, que foi acometido pelo câncer? Assim, eu falo que a hora que você começa na oncologia, parece que muita coisa começa a acontecer, né? Logo que eu tinha uns 6 meses, mais ou menos, que eu estava fazendo já a residência em oncologia clínica, a minha avó, por parte de mãe, descobriu um câncer de intestino. Era uma senhora de mais de 70 anos com câncer de intestino. E, na época, você não sabe tudo ainda, você está começando. Toda a minha família ficou extremamente desesperada. Lógico, eu já tinha um conceito de médica, já estava trabalhando na área. Para mim foi mais fácil, mas eu entendi o que é o família. Às vezes, por mais que você fale assim, o médico falou que é inicial, mas ela está com câncer, ela vai morrer. Eu falei assim, calma, minha avó não morreu do câncer. Ela morreu de Alzheimer ano passado. Então, olha só, né? Mais de 90 anos. E tem essa relação, assim, Carla, de as pessoas de mais idade ter mais chances de sucesso num tratamento ou não tem nada a ver? Porque a gente vê muitas pessoas mais novas, né, jovens e tal, e ter essa dificuldade num tratamento, tem a ver com hormônios, como que é essa relação? Assim, é difícil, às vezes, é que o paciente de idade vai depender muito é um idoso, a gente chama um idoso fit. Quem que é esse paciente? O histórico, né? O histórico, o que ele tem? Que câncer que é? Está avançado, está inicial? Mas o que a gente vê na prática é que a geração mais velha, a gente chama de geração de ferro, realmente eles têm eles aguentam mais as coisas mais difíceis da vida. E eu acho que a nossa... Tanto mentalmente, né? Como emocionalmente. Eu acho que eles sofreram muito durante a vida, né? trabalhando em serviços mais pesados. Então, a parte do corpo, eles já são um pouco mais resistentes. Mas isso não tem uma relação de se vai responder melhor ou pior. Conforme a gente vai envelhecendo, esse risco da gente ter um câncer, ele aumenta. Porque a célula vai envelhecendo e a chance de eu ter uma mutação e desenvolver um câncer, ela é maior. Não necessariamente quanto mais velho, pior. Entendi. Tá? Mas o principal aqui da evolução do paciente é que estágio que está. Quanto mais inicial ele estiver, maior a minha chance de cura e de melhor tratamento. Entendi. Quanto mais avançado, não que não é possível, mas que provavelmente vai ser uma jornada um pouco mais longa. Entendi. E quais os tipos de câncer assim, mais incidentes no Brasil assim, hoje? Então, aqui vai depender um pouquinho do sexo. Então, se a gente pensar em homens, câncer de próstata. Teoricamente, se todos os homens vivessem até 100 anos, todos teriam algum problema na próstata, ou de crescimento, ou até de desenvolver o câncer de próstata. Mas no homem, ele é o mais incidente. Nas mulheres, é o câncer de mama. É o de mama, né? É o de mama. Por isso que há campanhas assim mais pesadas do Outubro Rosa e do Novembro Azul. A gente pensar em outras patologias, independente do sexo, aí vem pulmão e câncer de intestino. Na mulher, a gente ainda vai ter um pouquinho a incidência que está em terceiro lugar, que é o colo de útero, infelizmente. E a gente tem uma vacina que provavelmente vai levar, eu falo que não a cura total, mas provavelmente daqui uns 20 anos, se a gente conseguir vacinar toda a população,
a incidência de câncer de útero, colo de útero, né, vai cair drasticamente. Então, países onde essa vacinação ela já conseguiu pegar mais ou menos 90% da população, a gente tem visto, ao longo dos anos, uma queda na incidência de câncer de colo de útero. Entendi. E em que ponto que a prevenção realmente sim pode fazer a diferença? Porque você falou de vacina, eu ia até tocar nesse assunto mais para frente, das descobertas, né, da medicina atuais e tal, mas assim, em que ponto que a prevenção realmente pode fazer diferença no diagnóstico precoce da doença? Então, eu falo assim, que o único rastreamento que a gente faz e que realmente diminui o risco de eu ter um câncer ao longo da vida é a colonoscopia, que é do câncer de intestino. Por quê? Porque ela não é só um exame que faz o diagnóstico. Então, para quem não sabe, a colonoscopia é como se fosse a endoscopia, mas é via anal. Sim. Então, eu vou dar uma olhada em todo o meu intestino. Lá, o que eu vou buscar? Eu vou buscar ver se eu tenho a presença de algum pólipo, como se fosse uma verruga. Às vezes não é câncer, às vezes é só um pólipo mesmo, um pólipo benigno. Que é como se fosse uma verruguinha, né? E aí, o que o médico faz? Ele identifica, ele já faz a ressecção. A gente sabe que o pólipo, mesmo ele sendo benigno, ao longo dos anos, ele tem um risco dele se transformar em maligno. Ah, é? E mais ou menos o tempo que é em torno de 10 anos. De 8 a 10 anos. Nossa. Então, antigamente a gente pedia para que todos os pacientes, toda a população fizesse um exame de colonoscopia a partir dos 50 anos assintomático. Eu não tenho nenhum sintoma, meu intestino funciona normalmente, eu não estou perdendo peso, tá tudo certo. Você teria indicação sim de fazer. Houve uma mudança e hoje a recomendação é que se inicie aos 40 anos. Então, daqui a pouco nós dois... Eu já deveria ter feito, até porque eu tenho histórico na minha família e eu tô só enrolando. Inclusive, depois você pede lá para mim o exame que eu vou fazer. É meio chato a preparação, tudo, mas, cara, extremamente... Imagina, você diagnosticou um pólipo ali, ele já vai ressecar e isso, ao longo dos próximos 10 anos, vai provavelmente evitar que você venha a desenvolver um câncer de intestino. Pois é. E ele é mais ou menos o terceiro mais incidente, porque vai depender do homem ou da mulher. Mas imagina. E é um exame. Pois é. Ele é o único que é capaz realmente. A mamografia, ultrassom das mamas, exame do toque retal, PSA, isso daí é detecção precoce. Não não é prevenção, é rastreamento. Sim. Eu vou fazer o exame, porque se eu tiver alguma alteração, eu posso diagnosticar a doença mais inicial. Entendi. E como, assim, tem muitas coisas avançando aí e tal. Como você acha que assim, a tecnologia, esses avanços científicos têm contribuído para o tratamento de câncer hoje? Assim, na medicina, a parte da inteligência artificial, ela tá vindo, e ela vai vir pesado. Né? Eu acho que onde está tendo mais interferência é realmente, por exemplo, em laudos de exames de imagem. Tipo mamografia. A precisão. Então, se você ensinar o computador a fazer a leitura daquele exame e ensinar para ele, essa pequena alteração pode levar ao desenvolvimento do câncer, então eles têm feito sim, não vai tirar a gente até brinca com os radiologistas que eles não vão ter emprego, mas não, eles vão ter emprego sim. Mas eles a inteligência artificial já vai fazer um pré-laudo. Sim. E conseguir às vezes detectar coisas mais precoces que você, a olho humano, teria que ter anos de experiência para adquirir o olho que a inteligência artificial vai ter. Sim. Tá? Na oncologia em si, a gente tem conversado e visto até para desenvolvimento de medicações, utilizando a inteligência artificial para desenvolver a molécula, a droga, o medicamento para ser feito. Sério, é muito legal. Que massa, assim, muito legal no sentido de que eu consigo ver uma alteração. Vamos pegar aqui, a gente estava falando de câncer de intestino, né? Então, a gente sabe que existem várias mutações com o desenvolvimento eu falo assim, a hora que a gente conseguiu em 2000 ler o genoma humano, a gente conseguiu identificar várias outras coisas, várias alterações genéticas. Então, imagina que a gente tem uma alteração num gene X que causou o seu tumor e eu possa desenvolver uma molécula que consegue ir lá e bloquear esse receptor que está alterado. Então, a oncologia hoje, ela trabalha mais, que a gente chama de medicina de precisão, oncologia de precisão, onde eu vou ver, você tem um câncer de pulmão, você tem uma alteração num gene chamado EGFR.
Eu tenho drogas hoje que são em forma de comprimido, que você toma e ele vai agir especificamente naquela alteração. Só naquela... Sem tanto efeito colateral. Sem tanto efeito colateral. Sem tanto, né, não cai o cabelo, vai ter uma vida normal. Câncer de mama. Cada vez mais a gente tem falado também, opa, mas que subtipo que é seu câncer de mama? E individualizar o tratamento. Mas imagina que a gente tem várias, a gente já sabe várias alterações genéticas que a gente tem, mas às vezes eu não consigo fabricar um remédio que caiba exatamente naquele perfil daquela molécula. Então a inteligência artificial está vindo nesse sentido de fazer essa adaptação. Né? Uhum. Que massa, né? Pelo menos alguma coisa boa, né? São muitas coisas boas que a tecnologia tem contribuído, né? Infelizmente tem outras coisas que não são tão boas, né? Mas enfim. Carla, e a alimentação, o sono, o estilo de vida influencia, assim, de fato, no desenvolvimento de alguns tipos de câncer? A oncologia, ela bate em cima e eu sempre acabo pegando no pé. A obesidade é o principal fator de risco. E a gente está vendo que, assim, se a gente pegar o mapa mundial, você vai ver que alguns países que são países muito pobres, que realmente não são a maior parte da população obesa. Mas quando você olha o restante do mundo inteiro, é uma pandemia de obesidade. Uhum. A célula de gordura, ela promove um microambiente no nosso corpo inflamatório, e realmente aí eu não sou endócrino, mas realmente ele favorece eu ter uma mutação. Uhum. Então, mudanças de estilo de vida, como uma alimentação mais adequada, a prática de atividades físicas, ela pode sim evitar o surgimento do câncer. Entendi. Não é que, se você tem um risco aumentado, não é que, eu tenho pacientes que são atletas, às vezes são até veganos, mas tiveram câncer de intestino, por exemplo. Que às vezes fala assim, a carne vermelha aumenta o risco de câncer? Sim, ela pode estar relacionada, mas não é uma incidência que eu tenho que proibir você de comer a carne vermelha. A gente vai tentar só não comer todos os dias. Sim, sim. A atividade física, a gente sabe sim que a atividade física ela melhora não só o risco de desenvolvimento de câncer, mas de outras doenças, principalmente cardíaca. Então, se a gente pegar que a principal causa de morte no brasileiro hoje, primeiro de tudo, são doenças cardiovasculares. Então, AVC, infarto, é o que vai levar o paciente a morrer, algum de nós, assim. E a segunda causa de morte é câncer. Opa, por que a gente não pode mudar agora o nosso estilo de vida? Uhum. E 2 pontos muito importantes é o tabagismo e o álcool. Não tem como não defender a causa, a bandeira de interrupção. E o cigarro hoje não é só o cigarro... de maço de cigarro, né? Sim, tem o cigarro pods, eletrônico. Né? E ele veio e, assim, a chance... ainda é muito novo, porque surgiu não tem tantos anos assim, mas a gente sabe que a quantidade de toxina que ele tem é muito superior ao maço de cigarro. Porque não tem filtro, né? O cara puxa a fumaça ali e já vai direto pro pulmão. E o problema ainda que a gente tem a quantidade de nicotina, ela depende de qual perfil que você está usando. Então, eu não consigo fazer um padrão. Entendi. Mas, em média, às vezes, uma dosezinha, digamos assim, do podzinho dele, vai ser equivaler mais ou menos a 100 cigarros. 100? 100. 100 cigarros? Então, é muita coisa. Narguile também deve ser uma bomba também, né? E o pior do narguile ainda, né? Assim, dos VAPs, dos VEPs, Sim. sei lá. Tem a parte da vaporização. Então, a absorção pela mucosa ela é maior. Vixe. Galera, para com esse negócio de cigarro eletrônico aí, essa modinha aí, ó. Eu vou ser cancelada aqui daqui a pouco. Nada, aí. Você vai ser levantado, isso sim. E quais os hábitos alimentares, assim, que são considerados protetores contra o câncer? Você falou da carne vermelha e tal, mas tem algum, assim, mais... Assim, o que eu indico para os meus pacientes? Às vezes que eles já tiveram câncer, né? É bom senso, principal. E parece que a melhor dieta, não sou nutricionista, né? Mas seria a dieta do Mediterrâneo, aonde é uma dieta mais rica. Eu falo, é o prato colorido, é o prato do brasileiro. Não tem muito segredo, gente. É arroz, feijão, uma proteína, uma salada, um legume, fruta. Vai trocando conforme a estação do ano. Porque daí vai ficando um pouquinho mais barato, para todo mundo ter acesso a uma alimentação saudável. Sim. Então, nós, brasileiros, conseguimos isso num prato do dia a dia nosso. O que eu tenho que evitar? Presunto. Embutidos, né? Em geral, salsicha. Né? Isso que eu ia perguntar agora. Existem alimentos que devem ser evitados ou que estão associados ao aumento de risco de determinados tipos de câncer? Esses aí, né? Bebidas açucaradas, refrigerantes, mas e os defumados, principalmente. Imagina. Bacon. O bacon fala difícil, que né? bacon é vida, né? Mas não é tanto assim, né?
Eu falo assim, poxa, não é no final de semana que você vai comer lá um baconzinho no seu ovinho? Tá tudo bem. Agora, todo dia você vai colocar isso daí? Sendo que a gente pode substituir? A dieta do americano, a gente vê, ovos e bacon todo dia, salsicha ou linguiça, sei lá o que eles usam lá, que é tudo embutido ou defumado, né? E tentar, assim, eu acho que aqui nós, para Cuiabá, né, no interior do nosso estado, a gente ainda consegue ter um tempo para parar para almoçar. Sim. Para fazer, às vezes, o alimento, ou ir almoçar num restaurante que você sabe que foi preparado no dia, uma comida mais fresca do que congelados, embutidos. Tudo isso, ultraprocessados, tudo isso vai muita conservantes e tudo mais. Não tem como você comparar uma alimentação de um congelado com uma alimentação que foi preparada fresca. Com certeza, né? Comida de verdade, né? Diferente de comida de industrializada, né? Então eu falo assim, não é grande mistério que eu falo para os pacientes. E às vezes eles querem trocar toda a dieta quando às vezes vão começar o tratamento. Eu falo assim, não é agora. Imagina, comeu a vida inteira o arroz, o feijão, agora vai querer comer o arroz integral, vai querer trocar. Não é agora. Porque o paladar nosso também, você tem que ir treinando. Sim. Eu lembro a primeira vez que eu tomei um aí na vida, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Não tem como tomar. Mas você vai vendo, você vai mudando o seu paladar. Até o café sem açúcar é questão de acostumar. E desde que você coloque na sua mente também que aquilo tá te fazendo bem, que aquilo tá somando com o seu organismo, para você ficar bem, né? Automaticamente aquilo vai descendo, vai se tornando algo palatável para você, porque a gente vem trazendo cultura alimentar da infância, né, que os pais ensinaram e os pais dos nossos pais ensinaram eles, e isso vai se arrastando, né? Igual de manhã, um pão com manteiga, um copo de leite com Toddy ou um café. Isso já vem de gerações, né? Então, alterar isso daí é difícil, né? Igual você falou, é melhor não agora mudar assim radicalmente e ir aos poucos, né? E tem como a gente, na rotina individual de cada um, ir adaptando. Então, por exemplo, hoje você não vai ter tempo para preparar sua comida, sua marmita, seu almoço. Opa, mas provavelmente ali pertinho tem um restaurante que está fazendo a comida, vai ter uma salada para você pegar, vai ter um arroz, um feijão, uma carne para você pegar. Sim. Então, você não precisa ir lá no churrasquinho todo dia, porque o problema também do churrasco, do bom brasileiro, é porque, imagina, tem o fogo também. Sim. Das cinzas que fazem um processo ali que vai aumentar o risco de você estar ingerindo toxinas. Eu falo que aquele pretinho do queimadinho, aquele lá sim dá o câncer. Então não é pra... Minha mãe só gosta da carne torrada, cara. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, essa carne não pode ser assim. Ela, Mas, por exemplo, tem como a gente mudar. Assim, ela já tira. De manhã, precisa pôr o pão com queijo e presunto? Tira o presunto, põe um ovo. Ou se não, troca a mussarela. Tipo assim, eu gosto de mussarela, eu acho gostoso. Mas não precisa ser todo dia, pode ser um queijo branco hoje, né? Assim, e vamos mesclando. Sim. A fruta. Opa, estamos na época agora, caqui, tá super barato. Por que a gente não pode ir trocando a fruta da estação e aí com isso eu vou aumentando, né, assim, a minha diversidade, né? Os meus minerais, minhas vitaminas que vão trocando ali. Sim. Preciso suplementar todo mundo? Não. Só no alimento já muitas vezes supre, né? E o jejum intermitente, assim, Carla, dieta cetogênica e outras abordagens nutricionais, tem respaldo científico, assim, na prevenção ou no tratamento do câncer? Tem um trabalho que, assim, tem alguns trabalhos que falaram sobre o paciente que está em quimioterapia e fazer a dieta cetogênica. Parece que eles foram um pouco melhores em relação à resposta, só que é muito difícil. Porque imagina que a quimioterapia ela já faz um estresse no nosso organismo. Sim. Ela já deixa o organismo estressado, inflamado. Vulnerável, né? E aí você vai colocar um paciente que já tem sintomas e ainda você vai fazer mais outro estresse com uma dieta cetogênica. Tem alguns médicos que acabam defendendo, mas eu acho que naquele momento esse benefício ele vai ser muito pouco. Então eu prefiro que meu paciente aguente fazer todo o tratamento, e isso sim vai impactar, do que ele faça o tratamento pela metade, porque ele tentou fazer uma dieta. Ele ficou debilitado mais ainda, né? E às vezes aumentando o risco de internação, então isso ainda está sendo estudado. Existem algumas coisas na literatura sim, mas eu acabo não indicando para fazer. Eu acho que eu ainda preciso de ter um respaldo e ver se realmente esse benefício compensa e vale a pena para esse paciente enfrentar e passar por tudo isso nesse momento. Ou se ele já vem, né, desse estilo de vida, né? Porque muita gente quer adotar uma radicalidade ou algum tipo de abordagem nutricional diferente e aí acaba
E a minha pergunta é, ele vai manter isso daí até quando? Tem que ter Porque isso, você né? ficar uma semana de jejum intermitente é uma coisa. Você vai conseguir fazer isso o resto da sua vida? Pois é. É difícil, né? Assim, a gente sabe, porque eu pra eu ficar fazendo a dieta certinha já é super difícil. Imagina, não tem como manter isso pro resto da vida. Então, temos que perguntar até que ponto vale a pena. Eu vou trabalhar com o meu corpo, realmente eu vou fazer fisiculturismo, é o meu estilo de vida, vou mudar. Beleza, tudo bem, eu entendo. Agora, para nós do dia a dia que tem que trabalhar, a rotina, trabalhar, fazer atividade física, cuidar da casa, quem é mãe, filhos, tal. Isso vai valer a pena? É isso mesmo que você quer? Então, eu acho que é o objetivo. Sim, sim. E para você que está ao vivo no Instagram, comente Eu Quero Café Três Corações. Entra no link que está na minha bio aí do Instagram, se inscreve no canal do YouTube para estar concorrendo, tá? É esse kit aqui, ó. Tá cheio de produtos aqui do Café Três Corações. Depois eu mostro para vocês aqui um pouco que tem aqui. Entra no link na bio, se inscreve no canal para estar concorrendo, beleza? E falar de atividade física não é só para prevenir câncer, para todas as doenças praticamente, né? Mas eu quero mais uma vez reforçar. Qual que é a importância, a real importância da atividade física na prevenção, Carla? Isso já é da Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela coloca sim a prática de atividade física como redução do risco de desenvolvimento de câncer. E como você mesmo mencionou, não é só do câncer. Sim. Então, de todas as doenças, até doenças de demências. Cada vez mais a gente está vendo, quanto mais um idoso tem massa muscular... Membros inferiores, principalmente, né? Menor é o risco dele ter Alzheimer. Imaginem, gente, isso faz total sentido. Um corpo que está ativo, a mente também tem que estar ativa. Exato. Um corpo que já está mais parado, imagina, o andar é difícil. Você vê a parte da distância entre subir uma escada, desviar de um obstáculo. Tudo isso você está trabalhando o seu cognitivo. Uhum. Você precisa da sua mente, sua noção de espaço. Então, reflexo, querendo ou não, né? é um exercício, é uma atividade mental. Uhum. Então, não tem como viver separado se o corpo está bem e a mente não está bem, né? E vice-versa. E uma coisa interessante que teve, e cada vez mais a gente está falando, é o paciente que está em tratamento oncológico e fazer atividade física durante o tratamento oncológico. Muitos tipos de quimioterapia, eles causam fadiga, cansaço. E sabe o que melhora? Só atividade física. Pois é, isso que eu ia perguntar. Mas antes de eu perguntar isso, tem algum tipo de exercício físico assim, que são mais recomendados para prevenir, assim, tipo, ou é aquilo que o cara gosta de fazer? Eles pedem para fazer uma quantidade de exercício por semana. Sim. Então, eles colocam X minutos. Então, se for, por exemplo, assim, uma atividade leve. O que é uma atividade leve? Aquela atividade que você consegue fazer e cantar, por exemplo. Sem estar ofegante. Sem estar ofegante com falta de ar. Essa atividade leve seria recomendado fazer todos nós 150 minutos por semana. Não é muita coisa. Também acho. Eu, como treinador, eu exijo Você muito mais. Você acha que é muita coisa? Lógico, não é muito. Isso é o mínimo do mínimo, né? Pode ser uma caminhada, pode ser uma bicicleta. E aí a gente vai ter que individualizar. O que você gosta de fazer? Você tem algum problema de saúde? Seu joelho tá ok? Lombar, né? Tem um monte de coisa. O que você precisa? Então, eu acho que é o movimentar-se. O que vai ser... Se é dançar, se é fazer uma hidro. Tudo isso entra. Porque até quando a pessoa está fazendo algo que ela gosta, ela também libera um monte de hormônios benéficos para o sistema. Libera a serotonina lá, dá a sensação do prazer. Você chega em casa e fala assim, nossa, graças a Deus eu vim Ainda aqui. bem que eu fui, né? Eu tenho uma paciente. Eu tenho uma aluna que ela... Não. Você é uma delas, né? Há muitos anos que ela treina comigo, eu termino inclusive. A atividade física e falo assim, ufa, tô aliviada. Minha mente limpou. Vi a filha dela nascer, ela viu a minha filha, a gente está muitos anos juntos. Mas eu tenho uma aluna que já foi paciente oncológica, né? Ela teve linfoma e tal. E todas as vezes ela chega muito cansada no treino, por causa do trabalho e tal. E aí, no final do treino, ela pega e fala assim, nossa, ainda bem que eu vim, nossa, como que eu tô bem agora? E ela teve toda essa transformação depois de ter tido a doença, a conscientização de tirar o pé na vida louca, de trabalho, a vida, workaholic o tempo todo, e remodelar a alimentação dela, tirou carne vermelha, comendo só proteína vegetal,
e medita, e, cara, ela é outra pessoa e, assim, venceu, já fez os 5 anos lá, fez o PET scan e não tem mais nada. Mas, assim, ela é um exemplo, cara, de transformação e de pessoa que seguiu aquilo que você fala, que é tão difícil, assim, às vezes as pessoas adotam algum estilo de alimentação ou estilo de vida, mas não permanece, né? Não consegue segurar. E tem que pensar que você tá tratando... Eu falo assim, poxa, se você não se amar primeiro, você vai esperar o outro fazer por você? Não, Ninguém vai fazer. É você por você. Então, poxa, você trocar um refrigerante por uma água com gás, já é uma mudança. Imagina a quantidade de açúcar que você está tirando por cada copo que você está ingerindo. Uhum. Ah, hoje eu tô com uma vontade de tomar uma Coca-Cola? Beleza, não vamos repetir todo dia. Uhum. E meus pacientes falam assim, ai, o açúcar, eu preciso tirar o açúcar? Ele realmente vai alimentar o meu câncer? Não, gente. Eu falo que os médicos que defendem essa parte, eles fugiram do primeiro dia da aula lá da biologia, de bioquímica, onde a gente tem um sistema onde as células, elas precisam de ATP. O ATP é a fonte de energia. E essa fonte de energia, ela vai vir de tudo. Vai vir da proteína, que vai virar aminoácido, que vai virar o ATP. Uhum. Ela vai vir do açúcar, que é uma fonte bem rápida. E todas as células vão precisar dessa fonte de energia, não é só o câncer. Então, não basta eu tirar só o açúcar para alimentar. É lógico que eu consigo te dar uma fonte de energia melhor do que o açúcar. Por exemplo, a fruta, ela tem a frutose, é um tipo de açúcar, sim. Mas falar que o açúcar vai causar o câncer, não. Ou vai alimentar o câncer, não. Ele vai estar nutrindo todo o corpo como sim. Mas se eu pensar que o tumor é uma célula nossa, que ela quer crescer, eu falo que ela é uma adolescente. Já viu o prato de adolescente? Eles são dessa finura e é aquele prato desse tamanho, ele não engorda nada, porque ele está em fase de crescimento celular. O tumor também está em fase de crescimento celular. Então, ele precisa de muita energia e ele vai usar todas as energias para ele. Ele vai tentar fazer mecanismos de criar novos vasos sanguíneos, de ficar... de tudo que cai na corrente sanguínea, ele puxar para ele. Mas o restante do corpo também precisa. O nosso coração vai precisar para bombear todo o sangue. A nossa própria musculatura vai precisar, o nosso cérebro vai precisar. Então, veja, não é só o açúcar que vai causar o câncer. Ou, né, não existe isso. Então, não é o chocolate. Hoje teve uma festinha de criança. Ou teve a festa do seu filho. Não é um bolo de chocolate que você está num momento de família, de prazer, que vai... Então, tira da mente isso. Eu falo assim, vocês podem ser felizes, sim. Dá pra gente hoje colocar aqui o doce, não tem problema. Vai estar um momento em família, a gente só vai tirar o doce de todos os momentos, de todas as refeições, de toda hora. Não precisa disso. Começa a ficar desequilibrado, né? A balança, né? Então é bom senso. Sim, sim. E, assim, para os pacientes que já estão em tratamento, a prática de atividade física pode ser benéfica ou há contraindicações? Eu tenho uma paciente que ela é super magrinha, ela teve um câncer de mama, ela já fazia atividade física bem intensa, musculação, bike. E um dia ela fez quimioterapia, ela chegou, nossa, doutora, eu tô muito cansada na segunda-feira. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, eu pedalei 16 km de bike. Eu, o quê? Fazendo quimioterapia 16 km de bike? Eu falei, nem eu que não tô fazendo, não pedalei tudo isso. Eu falei assim, não. Então, assim, o paciente quando ele tá Dá uma segurada aí, né? Você tá quimioterapia. Ela falou assim, eu comecei a pedalar e eu fui me sentindo bem, empolguei. Eu falei assim, então, quando a gente tá em quimioterapia, eu dou uma segurada. Então, a gente pede para fazer mais atividade resistida, que é para só manter a parte da musculatura. Até porque tem um controle ali, onde você tá, as cargas, né? Diferente de você sair pra rua pra pedalar. Aí, nada de atividade aeróbica intensa. Tipo, pedalar 16 quilômetros, eu falei, meu Deus. Você passa mal, tem uma vertigem, um negócio sozinho ali, é perigoso também. Eu falei, ela ficou mais de 1 hora pedalando. Nossa. E o exercício ajuda no controle dos efeitos colaterais da quimioterapia, como a fadiga, depressão, essas coisas? Quem nunca fez e está começando o tratamento oncológico, eu peço só para a gente tentar ver se consegue iniciar alguma coisa. Uhum. Eu não consegui, estou me sentindo muito fraca, a gente deixa para um outro momento. Para o paciente que já faz, eu peço para eles continuarem e dar uma diminuída. E o que a gente vê é que o paciente que faz atividade física, sim, ele sente menos efeito colateral, ele vai muito melhor do que aquele que não faz.
Porque um dos principais sintomas da quimioterapia, eu estou falando da quimioterapia padrão em geral, né? E aí existem vários tipos de tratamento, mas quase todas elas causam muita fadiga, igual você falou. E essa fadiga não tem um remédio para eu dar para ele tomar e melhorar. Mas quando ela faz a atividade física, e essa atividade às vezes é 10, 15 minutos por dia, é algo bem pouco, melhora muito. Então, eu peço, sim, para eles tentarem mexer um pouquinho mais o corpo, que seja numa hidroginástica, seja na academia, num pilates, numa aula de dança leve. E aí eu peço, às vezes, para não fazer, né, toda a aula ou na mesma intensidade. Não precisa ficar pulando. E um pouquinho que seja, uma meia hora que consiga fazer, um dia sim, um dia não, já ajuda muito. Então, eles conseguem, quando eles colocam, eles vão melhores e tem menos chance de ter efeito colateral. Fora a parte da depressão, ajuda muito a não lidar, a esquecer um pouquinho aquele momento, até uma liberação de hormônios que dão a sensação do prazer. Que combatem, né, essa tristeza, essa depressão, né? Isso, e enfrentar de uma maneira mais leve. Não é fácil. Até o sono melhora, eles dormem melhor, porque o corpo está mais cansado. E até a parte da ingesta de alimentos, que às vezes fica um pouquinho alterado, então às vezes não está com muita fome, mas quando faz a atividade acaba melhorando também. Então não é só a da fadiga, mas tem todo um complô, desde alimentar-se melhor, dormir melhor e se sentir melhor, que é o mais importante, eu acho. Com certeza. Carlinha, aí, cara, ser oncologista tem momentos de pico, de alegria, e tem também os, né? Como que você faz para lidar, assim, com o paciente e a família durante o diagnóstico e o tratamento, assim? Como que é essa relação com a família? Eu acho que o momento mais difícil é quando o paciente chega e acabou de receber um laudo, o diagnóstico. E eu ainda não consigo, às vezes, traçar com ele um tratamento ou uma linha do que nós vamos fazer agora. Pra, tipo, jogar um pouco de assim, água na fogueira. Peguei a biópsia agora, então ele tem aquele... É um momento bem delicado, porque ele acabou de receber o diagnóstico e várias coisas estão passando na cabeça e nos sentimentos. Para onde eu vou, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Então, tem um medo do paciente e de toda a família. Então, às vezes ele acabou de fazer a biópsia, só que eu não sei que pé que está a situação. Então, esse é um momento bem delicado, onde está todo mundo muito ansioso e muito preocupado, que é a primeira consulta. E aí tem algumas situações, outras situações que eu acho que são delicadas. Quando o tumor volta, então, por exemplo, às vezes o paciente tratou, ele estava curado, estava tendo uma vida normal, e de repente o tumor volta. Esse é um outro momento que é mais delicado para nós, médicos, oncologistas. Ou você dá de novo a pessoa, olha, seu câncer voltou, né? Tipo, não é uma situação fácil. Eu tenho alguns que já voltaram ou tiveram outro tumor, sabe? Então, gato escaldado tem medo de água fria, isso aí é fato. Então, de passar às vezes por tudo de novo, às vezes o processo não foi tão fácil. E um outro momento que eu acho que é muito difícil é quando o paciente já está em a doença, vamos dizer assim, ou é metastática ou voltou, já fez várias linhas de tratamento e não vem respondendo ao que a gente está fazendo, e esse paciente começa a entrar num processo de fase de final de vida. Então, para a gente como médico é difícil, para a família é difícil. São situações que o nível de estresse ele é muito alto. Então, se eu não colocar para mim a atividade física como algo de válvula de escape, fica mais difícil de eu lidar. Então, para mim, a atividade física é essencial para eu conseguir lidar com todos esses sentimentos e eu conseguir aliviar toda essa carga de sentimentos que eu acabo recebendo. Existem, lógico, né? Aí dá para fazer terapia, outras coisas. Eu me identifiquei com a musculação, gosto, mas eu sei que tem várias outras pessoas que têm outras válvulas. Por exemplo, pintura, trabalho manual. Meditar. Né, eu tava fazendo crochê esses dias. Você gosta muito de planta também, né? Também. Cuidar de planta. É algo que dá uma diminuída no meu estresse ali. Né? E quando, infelizmente, assim, o paciente vem a óbito, Carla, como que o médico pode ajudar a família nesse processo de luto? Porque você se torna, querendo ou não, da família, né? Você é uma extensão da família nesse período de tratamento e, às vezes, até quando chega a ter um desfecho desse, né?
Eu acho que, assim, é um momento delicado e difícil, mas eu acho que eu me mostrar presente ou estar aberta é uma maneira da gente conseguir, de certa forma, aliviar esse processo. Existem situações difíceis onde, às vezes, o paciente estava muito tranquilo, ele entendia o processo que estava acontecendo, mas, às vezes, um filho não. Então, até ontem eu estava discutindo, conversando com outra médica, justamente sobre isso. E cada um vai ter o seu momento. Então, eu entender que aquele familiar ele vai ter as fases do luto, e isso está bem descrito na parte da psicologia, que parte que ele está. Porque, às vezes, ele vai me culpar por algo. Sim. E eu tenho que entender que ele também está no processo, no direito dele sentir isso. Ou, às vezes, achar que não foi feito tudo o que deveria ser feito. Então, não sou boazinha o tempo inteiro, né? E eu sei que eu tenho as minhas falhas também, mas eu tenho que entender em que fase que aquele familiar se encontra, eu respeitar e, dependendo da fase, apoiar de uma maneira ou de outra. Então, esse posicionamento, ele muda e ele é muito relativo, porque as fases do luto, elas existem, mas elas não seguem uma regra. Tipo, primeiro eu vou passar pela fase da negação. Não. Às vezes você vai passar e vai trocando, e elas podem ir e voltar. O que eu acho, na maioria das vezes, a família toda fez parte do processo daquele paciente e viu tudo o que aconteceu, ou que às vezes do sofrimento. O mais difícil é quando aquele paciente faz o diagnóstico sem ter feito nada de tratamento e já não tem nada de possibilidade de tratamento modificador de doença. Então, eu falo assim, aquele paciente que chegou no estágio onde, se eu fizer quimioterapia, eu vou antecipar o processo de morte dele. Essa situação é difícil porque a família quer fazer alguma coisa, o paciente também tem esse desejo de viver, e são situações de conflito mais intensas, mais difíceis de lidar com todo esse processo, sabe? Não é? Você fica na sinuca de bico, né? Mas você tem que tentar ser bem ser humano, né? E lidar com aquilo ali de forma equilibrada. E eu acho que a gente tem que ter fé, né? A gente tem que acreditar que... Opa, o que está acontecendo? Por que eu estou tendo aquilo? O que aconteceu? Vou conseguir entender todas as vezes? Não, muitas vezes a gente não vai saber. Lá na frente pode ser que, eu entendi a mensagem, era para eu melhorar tal coisa. Quantas pacientes minhas não modificaram? Eu falo que elas ressurgem das cinzas, mas elas não são fênix, elas são mulheres, a maior parte é mulher. São mulheres, assim, que tiveram o câncer, e muitas falam assim, olha, eu vou falar para você, mas o câncer me fez uma pessoa melhor, me fez modificar, como a sua amiga, modificar a minha relação com o meu trabalho, a minha relação com o meu marido, a minha relação com os meus filhos, a minha relação comigo mesma, de eu respeitar, de eu entender meu tempo. São todo mundo que vai conseguir do câncer, né? Eu falo assim... Evoluir ou mudar ou tirar uma lição de vida? Não, porque às vezes você não conseguiu ainda passar por aquele processo, e tá tudo bem também. Mas muitas têm a doença como algo transformador na vida. E isso é muito... Eu, como oncologista, é a hora que eu olho assim, eu falo assim, nossa, gente, olha só, eu tô aprendendo com elas todos os dias. É verdade. Porque tem o outro lado também, né? Para você, como que é ver um paciente receber a notícia da cura, né? Isso impacta, assim, na sua vida profissional? Com certeza, né? Você ter uma paciente ou um paciente lá que passou pelo tratamento, teve essa transformação e foi curado, né? E ele seguir a vida. Assim, continuar seus projetos, tendo outros sonhos, e viver e aproveitar aquele momento. Quanto tempo vai ser, a gente não sabe. Eu não sei, né, o tempo que eu vou ficar aqui. Mas de não pegar a doença como sendo um mártir e carregar ela como... o câncer pode voltar a qualquer momento, eu não vou... Não, gente, a gente vai aproveitar o dia que nos é dado. A gente teve a pandemia, a gente passou por tudo isso num momento de incerteza, de insegurança, de medo, de aflição, que a gente não sabia o que era o Covid. E hoje a gente está aqui. Olha só, né? Muitos partiram, lógico, muitas pessoas faleceram por conta da doença. Mas, veja, a gente conseguiu. A gente está com medo do Covid de novo? Não, perdemos esse medo. Só que às vezes eu tenho um paciente que, por conta do câncer, ele fica com tanto medo da doença voltar, que acaba deixando de lado de viver, de continuar a vida, de criar sonhos. Esses momentos aí eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Então, psicólogo, né? Psiquiatra, talvez.
E às vezes até as meninas da enfermagem devem estar assistindo, às vezes são elas que chegam para mim e falam assim, doutor, olha, eu vi isso, ela me falou isso, porque às vezes na consulta não acaba às vezes falando tudo. Sim. Então, eu estar em equipe, ou às vezes comentou com a nutricionista, ou a psicóloga foi atender lá no momento que estava fazendo a medicação, ou atendeu no consultório, ou falou alguma coisa, passou com o cirurgião. Então, tem toda uma equipe e cada um, eu falo que a gente precisa conversar e estar junto para lidar. E às vezes uma coisa que um fala seja, opa, eu posso fazer a diferença aqui, vamos tentar mudar aqui, abordar. Às vezes é o filho que chega depois de uma consulta e fala assim, posso trocar uma palavrinha? Eu falo assim, pode, porque ele está lá todo dia. Então, toda informação é sempre bem-vinda, né? Com certeza, com certeza. Família ali do lado fazendo total apoio, né? Porque... Falo rápido, né? Não, que tá ótimo. A galera tá comentando aqui muito no Instagram. rápido. Um beijo, Mari. Minha aluna Marina tá assistindo aqui, ela comentou aqui, se você supera, é realmente uma experiência transformadora. E ela superou e se transformou. Um beijo, Mari. Carlinha, a oncologia é uma especialidade de forte carga emocional, que a gente, né, já até falou sobre isso, assim. Você falou que cuida da sua saúde mental, praticando atividade física e tal, diante dessas situações, assim, de altos e baixos, de coisas boas e coisas não tão boas. Tem alguma outra... eu sei que você pratica yoga, né? Você gosta de planta e tal. Tem alguma outra prática que te faz, assim, dar uma esparecida e tal? Pedalar com a Júlia, fazer alguma coisa assim do tipo? Eu e a Júlia estamos desenvolvendo agora um projeto que é pintura. Ah, é? Ganhamos 2 caderninhos. Ela ganhou um e eu ganhei outro. Falta comprar as canetinhas. A gente tá pintando de lápis de cor. Gente, como que é gostoso, né? Você se encontrou na pintura? Você começa a pintar ali, ó, você esquece. Aí você quer terminar o desenho. Mas eu vejo que uma coisa que eu acho que auxilia muito a nós nos lidarmos com a nossa ansiedade, porque vivemos num mundo mais ativo, é você conseguir fazer uma coisa no seu dia a dia que você consegue começar, tem meio e tem fim. Então, você finalizar uma atividade. Porque, às vezes, a gente começa muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue finalizar. Então, às vezes, eu tenho um monte de coisas ao longo do dia. Hoje foi um deles. Eu estou enumerando, assim, eu enumero. Amanhã eu tenho o quê? Tal. A hora que chega no final do dia, eu falo assim, gente, eu consegui fazer tudo. Uau! Ou senão, se às vezes faltou alguma coisa, eu falo assim, faltou tal coisa. Tá tudo bem, amanhã vai para outra lista de atividades. Amanhã é outro dia. O contato com a natureza é algo que me ajuda muito. Então, uma caminhada no meio do parque, ir tomar banho de rio lá na Chapada, ou às vezes só... minha sogra mora no interior, só de ir na estrada e ver aquele movimento, de você deixar o tempo passar, é algo que me ajuda também. E eu acho que o principal é você conseguir parar um pouco. Não é meditação, assim, é você parar e pensar e refletir o que aconteceu naquela semana, naquele dia, como que você está naquele momento. Então, ou seja na hora que você for dormir, ou na hora que você acordar, respira um pouquinho lá, para um pouquinho para pensar, ou às vezes, né, eu falo assim, deixa o celular um pouquinho de lado, para um pouquinho, porque toda hora muita informação, sim, muita coisa. Tenta não se preocupar com a semana seguinte, com o dia seguinte, com os problemas seguintes. E outra coisa que eu gosto muito, que me relaxa muito, é música. Então, eu gosto de ir lá no carro, às vezes saio, sei lá, foi um dia de consultório muito difícil, ou muito cansativo, eu coloco uma musiquinha lá de piano, a Júlia fala assim, piano, mamãe? Porque as músicas de criança, elas são muito agitadas, né? Estimulante, assim, né? Vamos dar uma relaxada. Ela, piano. Aí eu coloco um pouquinho, você já muda a sua sintonia. Eu falo, sim, assim, sua frequência já dá uma alterada. Você já pensou em desistir da profissão em algum momento, assim? O que te mantém firme? Olha, eu vou falar que até o ano passado, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas ano passado eu acho que eu assumi muitos compromissos profissionais e foi um momento que eu falei assim, cheguei final do ano e falei assim, peraí, eu tô fazendo alguma coisa de errado, eu gosto tanto da oncologia, né, eu sinto prazer em estar lá, em atender esse paciente, em estar lá com a família. E chegou um dia que eu falei assim, nossa, eu não quero fazer mais nada, não quero mais ser médica, falei assim, acho que eu tô passando por burnout. Então esse ano eu prometi para mim mesma que não dava, eu entendi que não dava para eu fazer tudo.
Queria fazer muito mais coisas, mas eu consegui entender que eu estava ficando doente. Doente fisicamente e mentalmente, de sobrecarga de trabalho. Eu acho que o primeiro passo era eu entender o que estava acontecendo e eu começar a fazer mudanças. Então, até por eu não ter vindo aqui, hoje eu estou aqui porque acabei saindo de um dos meus empregos, dos meus trabalhos, e eu me organizar. Então, quando a gente está muito cheio de trabalho, às vezes você não consegue trabalhar de uma maneira com prazer, com emoção. E meu pai sempre falou para mim assim, você tem que escolher uma profissão que te faça feliz, porque você vai passar a maior parte do tempo fazendo aquilo. Então, se não tá legal, o que está acontecendo? Alguma coisa tá pegando, né? Eu sei que muitas pessoas às vezes não vão ter a oportunidade de escolher o que está fazendo, mas a gente consegue modificar, às vezes, o ambiente de trabalho, uma reforma nossa mesmo, moral, de pessoa, de trabalho, de como que eu vou chegar lá no meu trabalho, né? Você não consegue mudar o outro, mas você consegue mudar você mesmo. Então, eu achei que ano passado foi a primeira vez assim, que eu me deparei com esse sentimento de querer desistir da medicina. Tirar o pé. Tirar o pé. Mas eu falo que toda vez que eu tô lá no consultório, eu falo assim, gente, é isso mesmo que eu quero fazer. Não vou desistir, não. Me sinto muito feliz lá. E essa semana eu falo assim, quarta-feira eu recebi tanto presente que eu falei assim, gente, opa! E Deus vai falando Alguma através de coisa sinais, tá fazendo né? sentido, Tá né? fazendo sentido. Às vezes é uma mensagem que me mandam. Mês passado tiveram alguns pacientes meus que faleceram e foram 3 nos 15 dias, assim, né? Um de surpresa, a outra não estava indo muito bem. Foram 15 dias, assim, mais intensos. E você receber, às vezes, a mensagem de alguém da família agradecendo, você fala, poxa, perdeu o pai, e ainda tem um tempo para te mandar uma mensagem. Poxa vida, isso é algo que me toca muito, que eu... Para quem não sabe, eu choro, eu sou humana, eu sinto também as coisas. Vira e mexe, eu lembro das histórias dos pacientes, então, às vezes vem uma saudade, eu falei assim, nossa, faz tempo que eu não vejo fulano. Aí, opa, não está mais aqui, né? Mas eu falo que todos eles acabam ensinando e me ensinando alguma coisa. Seja como pessoa, seja como profissional, seja como mãe, como filha. E isso não tem preço, isso me faz uma pessoa melhor e estou em busca sempre dessa busca por ser alguém melhor. Eu acho que esse é o propósito que eu tenho comigo mesma. Então, no ano passado, esse ano dei uma diminuída, não tanto ainda, estou desacelerando e mudando um pouquinho as coisas para que elas fiquem melhores. Mas a gente vê que você faz com muito amor mesmo. Eu sou testemunha que eu vejo tudo que acontece. Às vezes eu chego cansada, né? Assim, hoje eu não quero treinar, hoje eu não quero fazer isso. A galera manda presente, porque assim, você realmente coloca ali amor naquilo que você faz, né? Então isso o Antônio é que sabe, tem dia que eu vou treinar, eu falo assim, Antônio, hoje não. Hoje eu sinto muito. Existe algum caso assim que marcou você, se marcou profundamente assim a sua trajetória como médica, cara? Olha, houveram vários casos. Sim, eu imagino, vários. Mas teve algum assim que, tipo... Para mim, um dos mais chocantes, não é mais chocantes, mas é porque estava no começo da residência da oncologia clínica. Então, foi a primeira vez que eu senti muitas coisas ao mesmo tempo. E é até difícil da gente elencar todas elas. Que foi quando tinha começado, devia ter o quê? Uns 2, 3 meses de oncologia clínica lá em Campinas. Era um paciente boliviano que estava internado no hospital por conta de um câncer gástrico. Então, o tumor dele já tinha tomado toda a parte do abdômen, do intestino, e o intestino dele não funcionava mais. Tudo que ele comia, ele acabava vomitando. Então, ele estava com uma sonda para até a produção do suco gástrico voltar pela sonda para ele não ficar vomitando. E eu não estava rodando na enfermaria, então eu não estava cuidando desse paciente internado. E a amiga que ia passar o final de semana a visita dele falou assim, você pode, por favor, passar para mim, porque vai ter aniversário da minha avó e eu vou... Era uma cidade perto, eu vou para minha cidade. Eu falei assim, não, fica tranquila, eu passo lá, pode ficar tranquila. Ela me passou os casos de véspera. Paciente tal, tá tomando antibiótico. Tudo bem. Chega eu no hospital, domingo de manhã, para passar visita nesse paciente.
sabia que ele estava em estágio terminal, a doença dele realmente não tinha respondido já ao tratamento. E eu entrei no quarto, eu falei assim, bom dia. Aí ele, bom dia. Aí eu falei assim, nossa, não esperava que ele fosse estar falando tão lúcido desse tanto, porque ele já tinha meses internado e sem ter essa parte do aporte nutricional. Ele estava com um amigo de acompanhante, não era da família, porque a família não morava no Brasil. E ele falou assim, eu falei assim, e aí, tá tudo bem? Tá sentindo alguma dor? Na visita, né, examinando. E ele, não, tá tudo bem. Doutora, a única coisa que eu queria comer era uma gelatina. Gelatina? Eu queria tanto sentir o gosto da gelatina na minha boca. Aí eu pensei comigo, falei assim, poxa, ele tá sem comer tem tanto tempo. Eu falei assim, eu acho que isso daqui eu consigo só um pouquinho. Fui atrás da equipe da nutrição. Falei assim, vocês têm gelatina? Porque gelatina em hospital é algo normal, muito frequente. Né? Aí falou assim, a enfermeira falou assim, doutora, eu vou ligar lá, ver o que é de sobremesa hoje lá do almoço. Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, libera a gelatina para esse paciente. Aí olharam assim para mim, mas ele tá com sono, ele vai comer, vai voltar pela sono. Eu falei assim, sim, ele quer sentir o gosto. Gente, ele comendo a gelatina foi a sensação mais incrível da minha vida. Eu falei assim, gente, ele estava sentindo prazer e felicidade. Ele estava morrendo por conta do câncer e tudo que ele queria era comer uma gelatina. Eu saí de lá, eu lembro que eu... Até de falar, a gente se emociona. Eu lembro que eu fiz meu prato para almoçar no restaurante, eu tinha saído do hospital, falei, vou passar no restaurante comer e vou para casa. Eu colocando a comida assim, eu falei assim, gente, como que eu vou almoçar? Tipo, meu paciente estava pedindo uma gelatina, ele ficou feliz com uma gelatina. Eu com meu prato de comida aqui, tô super bem, não tenho nada de problema. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, gente, quem passar no restaurante vai falar assim, o que essa menina tá acontecendo, né? Então, foi algo que eu falei assim, poxa, tanta gente que às vezes menospreza, joga comida fora, ou não dá valor. Quantas vezes você já não viu alguém reclamando da comida? Essa comida é ruim. Não gosto disso. Não gosto disso, não gosto daquilo. Eu falei assim, poxa, ele não podia comer nada porque não estava absorvendo e tudo que ele queria era só sentir o gosto daquele alimento na boca. E eu aqui, bem, falei assim, nossa, realmente eu tenho que agradecer a Deus, a todas as refeições que eu tive, a todas que estão por vir. E a gente sentir isso, porque muitas vezes a gente não dá valor para coisas simples. É verdade. Um abraço, um telefonema, estar ali presente e tudo isso pode fazer a diferença, né? Então, para aquele paciente, poxa, uma gelatina. Eu falei assim, não é uma gelatina. Tudo que aquilo significa. Ele não estava nem com a família. Então, esse daí realmente é algo marcou, que marca. Né? É verdade. Bom, a gente tem uma evolução muito grande, né? Na parte das descobertas, né? Igual você falou da vacina, né? Do câncer do colo do útero e tal. Tem alguma outra coisa assim que tenha sido promissora assim nos últimos anos que você tem estudado, que você tem visto aí nos congressos que você está sempre indo, palestrando inclusive em alguns aí de nível altíssimo? Tem que responder um e-mail hoje lá, tô meio na dúvida que se eu vou ou se eu não vou. Você vai, eu sempre falo que você tem que ir. Vamos ter que treinar mais então, hein, para diminuir o estresse. A oncologia, ela mudou muito de quando eu me formei, então eu terminei a oncologia clínica já em 2017. Esse dia eu estava parando para fazer as contas, falei assim, gente, já estou ficando velha já. Quando eu me formei, tinha uma nova geração de drogas que estavam vindo, que era a imunoterapia. É um tipo de tratamento que revolucionou a oncologia nos últimos 10 anos. A gente viu muitos tumores que, mesmo o paciente sendo metastático, eles ficarem curados. E existem, sim, drogas que estão sendo desenvolvidas com uma taxa de resposta, com uma chance de cura extremamente alta, mesmo naquele paciente mais grave. Isso é muito interessante e é muito promissor. Tem coisas que a gente já usa hoje no dia a dia, até aqui em Cuiabá, para quem não sabe. Mas a única dificuldade que a gente tem é de acesso, porque tudo isso vem com um preço muito alto. Eu imaginei. Como que funciona esse negócio de imunoterapia? Assim, explica pra gente assim, brevemente como que funciona, em quais casos que se aplicam.
A imunoterapia também é feita de forma na veia, então, igual a quimioterapia, a maior parte é feita. Um catéter? Vai lá, funciona a sua veinha da periférica. Não é no catéterzinho lá? Faz? A imunoterapia eu não preciso do catéter, mas se ele vai fazer muito tempo, para ficar mais confortável, o catéter auxilia. Sim. Mas eu posso fazer na veia periférica. Tem paciente que não quer pôr catéter de jeito nenhum. E Sério? tá tudo bem. Sério. Mesmo fazendo assim, por mais... Não querem. Uai. Eu acho que é opção, né? escolhas. Sim. Geralmente é feita a cada 21 dias ou a cada 6 semanas. Então fica, quem é diabético pica todo dia, né? O que é uma picadinha a cada 21 dias? Ela infunde na veia, dura mais ou menos 1 hora ali, entre fazer um sorinho e tal, 15 minutos, meia hora, vai para casa. Depois de 21 dias ele volta e faz de novo. A imunoterapia é uma molécula que eles desenvolveram um tipo de tratamento, e eu tenho várias drogas, mas o que elas fazem? Elas pegam e ativam o sistema imunológico, que são os linfócitos, a entenderem que aquela célula ali do tumor é um invasor. Então, é como se eu fizesse uma sinalização. Eu vou e falo assim, célula de defesa, esse aqui é o tumor, mata ele. Porque eu falo que o tumor, ele não é só célula neoplásica. Ele tem, a gente chama de microambiente. Eu tenho célula de defesa ali entre os meios dele. Eu tenho outras células que estão ali envolvidas. Ele tem células de defesa dele mesmo? Não, nossa. Ah, tá. Tem célula nossa de defesa ali no meio dele. Então, não é tudo só célula tumoral. E cada tipo de tumor tem uma quantidade maior ou menor. Sim. Então, eu sinalizo eu falo para a carruagem ir lá e falar assim, olha, pode assassinar que todos esses aqui são tumores. Começou com câncer de pele tipo melanoma e hoje ele tem um leque de tipo de câncer que a gente consegue usar. Colo de útero, câncer de cabeça e pescoço, câncer de mama eu uso a imunoterapia no triplo negativo. Então, talvez a sua irmã foi triplo negativo, não foi? Não lembro. Na época, ela teve... Mas não tinha receptor hormonal, né? Não. Então, hoje, talvez ela tivesse aqui. Talvez tivesse feito toda a diferença. Sim. 14 anos atrás não existia. Não existia, né? E até, eu falo que o câncer de mama, ele revolucionou e ele vai continuar revolucionando. Hoje, por exemplo, para o câncer de mama HER2, eu tenho uma droga super nova, que chama... Eu vou fazer propaganda de medicamento aqui. Pode falar, é importante. Mas eu tenho uma molécula que ela faz assim. Então, o HER2 é uma proteína que fica na membrana da célula. Eu explico que é como se fosse uma porta. No câncer que eu tenho esse HER2 positivo, essa porta está sempre aberta e o tumor está sempre crescendo. Porque a porta está aberta e está falando assim, cresce, 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 cresce. Essa molécula, ela vem, além dela fechar a porta, ela solta uma bomba e pega toda a vizinhança em volta. Então, ela mata não só aquela célula que tem um receptor, porque ela coloca a droga para dentro da célula e mata ela, como quando aquela célula morre, como se ela estivesse ali, igual eu falo, quando você solta uma bomba num prédio e cai todo o prédio, todos os arredores ali sentem, é tipo isso. Caraca, que então, massa. Ela é uma droga muito específica, mas que tem um efeito na célula vizinha. Então, se a célula vizinha não tinha aquele receptor, ela acaba morrendo porque ela estava do lado. Entendi. Também, e aí, cada vez mais a gente tem o desenvolvimento de descobertas de alterações no gene X e uma medicação que age naquele gene. Temos problemas também. Por exemplo, o teste genético tem alguns testes que eu não consigo pela operadora de saúde, e tem que ser particular. E às vezes é um exame que custa 5 mil, 10 mil reais. Então é caro. É muito caro. A indústria farmacêutica que desenvolve aquele tipo de molécula, às vezes ela consegue patrocinar aquele exame. E eu acho que é isso, porque se eu achar aquele teste, eu consigo usar a droga dela. Então, muitas vezes, quando um medicamento novo é lançado e precisa de um exame muito, muito específico e caro, aí, às vezes, a indústria farmacêutica acaba disponibilizando o teste. Não é feito pela indústria, é feito em laboratórios parceiros, que eles acabam pagando, né, assim, mas para não ter essa relação de, tipo, falsear o exame para vir positivo, né? Sim. Também a gente tem que ter a parte do código de ética aqui. Sim. Mas a oncologia, ela vem mudando, e assim, após que eu tinha feito de oncologia de precisão, eu falei assim, olha, é muita coisa vindo o tempo inteiro para vários tumores. Falta muita coisa ainda? Falta.
talvez daqui 10 anos, eu falo nem daqui 10 anos, porque a oncologia muda tanto, eu falei assim, vai começar agora o congresso americano, nossa, todo ano a gente tem um congresso americano que sempre vem coisa nova. Tá, eu tô aqui, será que vai vir esse congresso aqui? Então talvez semana que vem, se a gente fizesse essa live, já mude algumas coisas. Sim, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita gente estudando, investindo, né? Graças a Deus, né? Salvando vidas, né? E assim, que mensagem que você deixaria para quem está enfrentando um tratamento ou tem um familiar nessa situação hoje, Carlinhos? Essas mensagens são sempre difíceis. O lado humano da Carlinha, põe para fora. Uma coisa que eu aprendi com a gestação, com a maternidade, é tudo passa. Você tinha muita dor na lombar, né? Ainda tem um pouco. Ciático, né? Na gravidez, é verdade. Fiquei meio travada. Tudo passa. Então, aquele momento de você pegar e fazer o diagnóstico, aquele desespero, aquela angústia, aquela ansiedade, vai passar. Até o sentimento, até as sensações da quimioterapia vai passar. Aproveite cada momento que a gente possa ter de felicidade. Porque a felicidade, ela não é contínua, ela é momentânea. Então, seja você sentar, ver o sol nascer, o sol se pôr, aproveitar a chuva, sentar, sentir o vento gelado no rosto que a gente está tendo agora. Para um pouquinho, observa o que está ao seu redor, quem são as pessoas que estão ali com você. Não perca a oportunidade de falar, você fez a diferença na minha vida, você é importante. Olha para o seu filho, dá um abraço nele gostoso. A gente não sabe o dia de amanhã, às vezes pode ser por conta de um acidente. Eu tive um paciente que ele tinha um câncer de pâncreas, que eu achei que ele ia morrer do câncer de pâncreas, assim. Ele morreu num acidente de carro. Então, a minha mensagem seria assim, aproveite cada pequeno detalhe da sua vida. As coisas simples, no dia de hoje. Seja tomando uma água. Gente, quantas pessoas não podem tomar um gole de água pela boca? E uma noite de sono bem dormida, você conseguir um tempo para você sentar na mesa, para você comer uma refeição, sentar naquela correria. Mas o principal vamos aproveitar a vida, que amanhã Deus pertence, né? Com certeza. Aproveitar de maneira sadia, equilibrada, né? Sem exagero, sem loucura. Porque... Você já abriu um vinho hoje? Diz que não é para tomar vinho, mas você abriu um vinho hoje? Não, ainda não. Bom, e para os futuros médicos, assim, que estão ingressando agora na profissão e, assim, tem uma quedinha pela oncologia, assim, o que você daria de conselho, assim, valioso para eles? Que talvez você foi aconselhada lá atrás, ou que não foi aconselhada, mas que você acha que... Eu vou falar a mensagem que meu pai falou. Escolha aquilo que te faça feliz, que aqueça seu coração, que você se sinta bem estando ali. Porque dificuldade, problemas, vai existir em todas as profissões. E aquele problema que você tem com aquela profissão, como é que você vai se sentir? Você vai ficar irritado? Você não vai conseguir lidar com aquele problema, com aquela situação? Não, esse problema eu consigo relevar. Então, por exemplo, assim, às vezes me falam assim, seu celular manda uma mensagem todos os dias? Eu falei assim, sim, todos os dias eu recebo. Se eu pegar meu celular agora, provavelmente vai ter muita mensagem. Mas para e pensa, aquele paciente está passando por um tratamento de uma doença grave. Então, eu receber uma mensagem domingo à noite, para mim não é problema nenhum. Para alguns, talvez vai ser. Lidar com o sentimento das pessoas é difícil? É difícil. Uma coisa que eu falaria a gente precisa se conhecer para poder lidar com os seus sentimentos. Então, algo que me ajudou muito foi na época da oncologia fazer terapia. Eu fiz 3 anos de terapia. Eu não tinha nenhum problema em si para procurar ajuda de lidar, mas eu me autoconhecer me ajudou muito a conseguir lidar com vários sentimentos, várias pessoas diferentes e o principal de todos, respeitar cada um com as suas opiniões, com seus sentimentos. E quando eu me conheço, esse sentimento é meu ou é do outro? Então, acho que a terapia auxilia a gente a lidar com isso e ver se realmente aquilo deixa a pessoa feliz, assim, sabe? Satisfeita com aquela escolha. Dificuldade tem a época que tá mais, a época que tá menos, e a gente vai indo.
Pessoal que está ao vivo no Instagram, comente Eu Quero Café Três Corações, entre lá no link que está no bio aí, na bio do meu Instagram, tem o link lá do canal do InformaCast, se inscreva no canal para estar concorrendo a esse kit que está aqui embaixo, vocês estão vendo aí no vídeo, que está cheio de produtos do Café Três Corações. E para encerrar aqui o nosso episódio, que a conversa voou, já foi tempão ali, ó, o reloginho lá contando, deixa uma mensagem aí para a galera, para os seus pacientes, tem um monte de gente aqui assistindo a live, amigos, os fãs, tem um monte de gente aí, dá uma... Gente, é até difícil, né? Escolher uma mensagem só. Fala que o seu coração tocar. Mas eu vou falar assim, galera, vamos aproveitar a vida, vamos ser felizes. Vamos pegar todos os problemas que a gente tem hoje e olhar realmente eles são problemas. Cada um vai ter o seu tempo de felicidade, o seu momento de estresse. O principal de todos, vamos levar amor para todo mundo. Se a gente conseguir contagiar todo mundo com um coração, que seja com um bom dia, com um sorriso no rosto, você pode fazer a diferença assim na vida de alguém. Um abraço, um oi. Manda lá um WhatsApp para quem você queria tanto falar alguma coisa e faz tempo que você não conversa. Isso faz tanta diferença na vida de cada um. Com certeza. Galera, pessoal que está ao vivo aí, muito obrigado a todos que ficaram até agora com a gente aqui. Depois haverá o sorteio, eu vou postar no meu Instagram quem foi o ganhador, tá bom? E agradecer, Carlinha, pelo papo aqui, pelos esclarecimentos, por você ser essa profissional maravilhosa que todo mundo aqui comentou aqui na live, te elogiando. Não vi. Depois eu te mostro. E que você continue essa pessoa humana, essa médica que não é só sucesso profissional, mas que é também uma pessoa que leva amor junto com o tratamento, junto com a quimio, junto com o que a pessoa for passar, você coloca amor ali, e eu tenho certeza que isso também contribui para um sucesso do tratamento dos seus pacientes. Continue assim, sendo essa pessoa inspiradora e fantástica. Eu sou seu fã. Eu aprendi uma coisa, assim, esses dias eu estava lendo alguns livros e tal, e eu falei assim, a mensagem que me veio na cabeça é: Senhor, eis-me aqui. Use-me para ser instrumento de amor e levar a fé e a esperança para cada um de nós. Então, eis-me aqui, espero poder ter contribuído de alguma forma para qualquer pessoa que esteja aí atrás e possa se sentir acolhido de uma certa maneira. Então, sempre vai ter alguém ali que vai querer seu bem e a gente nunca está só. Com certeza. Pessoal, quero encerrar esse episódio, que espero que a gente tenha outra oportunidade de falar de coisas novas aí mais para frente, de tratamentos inovadores, de prevenção, de campanhas, né? Porque tem muita coisa para se falar. Quero finalizar aqui esse episódio agradecendo a todos. O pessoal que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comente, compartilhe os nossos conteúdos com seus amigos, família. Tem muita coisa bacana aí para vocês assistirem. Quero agradecer também, mais uma vez, aos patrocinadores do canal, Atacadão do Suplemento, Instituto Fittipaldi, Clínica Religare, Pervilan Tráfego Pago, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Sports e Vai Bem Saudável. E aos colaboradores Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Para você que está ao vivo aí no Instagram, ainda dá tempo de você comentar Eu Quero Café Três Corações, se inscreva no canal e até o próximo episódio. Um beijo, obrigado de novo, Carlinha. Eu que agradeço. Tchau, gente, um beijo. Até.